Estamos começando mais um programa Dica Animal. No programa de hoje tem uma curiosidade. Vocês conhecem com certeza o porquinho da Índia, mas o porquinho da Índia tradicional, aquele peludinho, né? Que parece uma preazinha. Porém, no programa de hoje eu estou com o Eduardo e com a Viviane, que vai mostrar pra gente a criação de porquinho da Índia skinny. Sabe o que é skinny? Não sabe? Tá curioso? Então fica ligadinho que no programa de hoje você vai saber o que é e matar a sua curiosidade. Eduardo, seja bem-vindo. Viviane, seja bem-vindo ao nosso programa. Cara, explica pra mim o que é porquinho da Índia skinny. Bom, porquinho da Índia skinny é uma variação genética, né, do porquinho da Índia original, que ao longo dos anos foi sendo aprimorada e resultou nessa variação aqui, que é o porquinho sem pelo. Não tem nada de pelo. Depois a gente vai mostrando um pouquinho de detalhe, mas ele tem pouca coisa no focinho. Tem tufinhos de pelo no focinho e nas patas. Esse é o padrão tradicional. É o padrão. E aí me explica uma coisa, porque assim, a gente que é leigo ali sabe que os pelos são para proteger, né, seja independente de qualquer que seja o animal, do frio ou até mesmo às vezes para absorver um pouco o calor. Como que você faz com esses caras que não tem pelo? Então, exatamente, isso é um cuidado que o criador tem que prestar muita atenção. Eles são muito sensíveis ao frio. Então a forração tem que estar sempre sequinha. Alimentação o dia todo, farta, não pode faltar, que eles comem o dia inteiro, né, para manter o metabolismo acelerado, manter a temperatura. Eles têm uma temperatura muito alta. É curioso, a gente já mediu, chega a dar 42 graus. Tô louco, mais quente do que o que não tem pelo. É, mais quente. Mas eles são muito sensíveis ao frio. O segredo é abrigo, casinha sempre sequinha, né, casinha, forração, deixar longe da umidade, né? E você falou uma coisa pra mim, eles comem o dia todo. Essa alimentação o dia todo é para absorver porque é fome ou tem a ver com essa questão do metabolismo deles? Não, tem a ver, serem mais aquecidos? Tem a ver com a raça. Tem a ver. Tem a ver. Apesar que o porquinho da Índia, o preá, já é um bicho que come muito, né? Uhum. É um animalzinho que come muito. Mas essa raça em particular come demais. Come muito. Come demais. Para se manter aquecido, né? Manter o metabolismo sempre em funcionamento. E sempre comendo, tá sempre mastigando, o tempo todo. E Viviane, dá muito trabalho, é muita comida, é muita fruta, é muita verdura? Eu falo que o porquinho da Índia skinny não tem muita diferença de um porquinho comum. Só a estética. Isso, além da estética, a gente tem que ter o cuidado com a pele, hidratação com óleo, uma vez ao mês ou uma vez por semana, quando tá a temperatura fria. Porque ele tende a ressecar e pode gerar coceira e feridas na pele dele. Então tem que estar sempre hidratando com óleo, passando um olhinho ali para a pele estar sempre úmida, é isso? Isso, sempre hidratadinho e manter a casinha dele bem aquecida. Então, além do aquecimento e além dessa alimentação constante, né, que normalmente a gente está acostumado a alimentar todos os dias, mas no caso que você explicou para mim, além de todos os dias, é toda hora. Então tem que ter alimentação farta ali disponível o tempo todo. E tem esse cuidado ainda diferente, que é a questão da hidratação da pele. Isso. A gente tem E que essa fazer hidratação você faz todos os dias? Não, uma vez por semana na temperatura fria, no clima mais frio, e uma vez por mês. Quando tá mais quentinha ali, porque Isso. ela acaba Verão. preservando mais. Isso. Legal. Eduardo, alimentação. Come tudo ou tem restrições? Não, tem restrições. A alimentação dele tem que ser bem variada, né? A parte de legumes, bem variada. Frutas cítricas eles não gostam, não é bom. Apesar deles precisarem muito de vitamina C, a gente acaba buscando a vitamina C nos legumes, né? Certo. E em ração de qualidade também, que já vem com vitamina. Isso que eu ia te perguntar. Não basta só a alimentação natural, ou seja, fruta, verdura, legumes, eu tenho que complementar também com uma boa ração. Uma boa ração é muito importante. Existem hoje no mercado boas, né, marcas de ração
que já vem com vitamina. Específicas para porquinho da Índia. Porquinho da Isso. Índia. Aí você não precisa complementar com a vitamina C em gotas. Caso você entendi. opte por uma ração que não contém a vitamina C, você tem que dar 2 gotas diretamente na boquinha deles, 2 gotas por dia pro porquinho. Ah, tá. Então, se eu não tenho essa vitamina na alimentação, eu tenho que complementar com isso via oral. Isso. Outros criadores fazem dessa forma, porém a gente nunca fez e nunca tivemos problema com deficiência de vitamina. Tendo uma alimentação balanceada, Isso. obviamente. A gente sempre procurou manter a vitamina na alimentação. Entendi. Nunca pingamos via oral. Nunca pingamos. Entendi. Que gera um estresse no animal também. Sim, ficar claro. pegando, abrindo a boca dele, pingando. Né? E hoje, como que você faz essa dieta? Você varia todos os dias ou não? Você tem sempre o mesmo cardápio ali? Tem os legumes que podem ser dados todos os dias e tem as frutas e os legumes que tem que ser dados no máximo 2 vezes por semana. Então tem uma dieta balanceada. Isso, Você bem não variada. pode ficar... Eu não posso, por exemplo, igual eu tô vendo que eles estão comendo milho aqui, eu não posso dar milho todos os dias. Não, 2 vezes por semana o milho. E o milho é até um tabu entre os criadores. Tem criadores que não gostam de dar. Só que a gente dá o milho verde, a espiga de milho verde, Entendi. que é mais molinha. Não é o grão, né? Não chega a ser um grão. Ah, tá, entendi. Agora a palha e o cabelinho do milho é muito importante, é muito bom para eles. Ah, é? Ajuda diurético e ajuda para infecção de urina. Isso que eu ia te perguntar. Você falou pra mim que ele come ali bastante. Eu tô vendo aqui que pelo menos o que tá aqui não tem tanta água assim, né? Exceto o pedaço de melancia que tá ali. A água fica disponível. Disponível o tempo todo, eles bebem bastante água. Bebem bastante água também. Geralmente a gente usa aquele tipo de bebedor, né? Da bolinha. Que é o bebedouro de roedor, De né? roedor. Isso. Da bolinha ele fica mamando. Mas na eu bolinha. posso colocar o de potinho também ou o Pode. ideal seria... Qual que é o ideal? O de potinho tem um porém, eles sujam muita água. né? Entendi. Então É. ele vai ter contato com bactéria. Isso, vai. Se você tiver, vai ter que trocar constantemente, porque ele suja, ele defeca dentro da água. Entendi. Né? Sempre tá sujando. Agora o bebedouro mesmo de roedor, não tem como ele sujar, né? Que ele só fica na bolinha. É mais higiênico. É mais higiênico. E essa água também fica à vontade, independente da À alimentação. vontade. Água à Disponível vontade. 24 horas. Ali. Certo. Bebe bastante água. Entendi. Eu não preciso entrar com suplemento nenhum na água. Não. Não. Tendo essa dieta balanceada, tá tudo certo. Tudo certo. Show de bola. Água à vontade. E me diz uma coisa, quanto tempo vive um animalzinho desse? Olha, a estimativa que a gente tem pesquisado aí, de 3 a 7 anos, né? Isso. 3 a Bastante. 7 anos. É. Não é pouco. É, 3 a 7 é uma anos. média, né? De Uma 3 média, a 7 uma anos. média. Vamos colocar ali que viva, sei lá, em torno de 5 ali, Sim. né? Normalmente. Vamos colocar É, assim. pra gente, infelizmente, a gente acha que é pouco, né? Porque Se apega. se apega, criança É que, principalmente. comparado, por Né, exemplo, a rato, né, ao twister aí, que também caiu no gosto popular, vive bem menos, né? Vive no máximo 3 anos, né? Então, esses aí estão considerados aí. E, cara, me fala como que começou essa paixão aí por esses porquinhos? Ah, começou com a Viviane, né? Você que começou, Eu vi você a que trouxe foto- pra casa. isso. Eu vi a foto na internet, achei parecido com um hipopótamo. Aí eu foi pedi. o que eu falei no começo. Aí a gente começou com um casal e começamos a fazer uma criação. E aí, Desse cara? casal gerou uma cria e... E quando chegou essa ideia pra você? Como que você falou, meu... eu sou suspeito de falar que eu também gosto muito de bicho, né? Ah, então ela já é da família. É, Tá aí em quando- casa. Só que ela falou pra mim que ia ser só um casal. E aí agora virou uma super criação. Virou uma criação. Mas eu tô vendo que você pegou gosto. Pelo Não, menos. eu gosto muito de bichos. Já que a gente tá falando em criação, começou com um casal. Aqui pelo menos eu tô vendo 6, Sim. certo? Como que é a reprodução desses bichinhos? Reprodução deles, se você não separar, não para. É o tempo Reprodução todo. O tempo todo. É uma cria atrás da outra. Mas a gente separa para não desgastar tanto as fêmeas, Uhum. né? Mas se você não separar, é uma cria atrás da outra. A fêmea tá amamentando, ela já fica prenha de novo. Caramba, eu ia te perguntar isso. Quanto tempo demora uma gestação? Gestação de 60 a 70 dias para nascer os filhotinhos. Bastante. O cio dela dura 15 dias. Ela entra no cio cada 2 meses, mais ou menos. Certo. Então praticamente não para, criação constante. E aí nasceu ali quantos filhotinhos normalmente? É uma cria boa, saudável, geralmente 3 filhotes. 3 filhotes. Se nascer assim, pode nascer até 5, 6.
Mas aí quanto mais filhotes nascer naquela cria, mais fraquinhos eles nascem, entendeu? Nascem mais fraquinho. Uma cria bem saudável, geralmente com 3, a gente nunca teve problema de perder filhote. Mas o que a gente tem observado, quando nasce mais de 3, 5, a gente já teve de 5, né, o máximo que a gente teve. Quando nasce de 5, sempre tem um fraquinho ou 2 que acaba morrendo. Entendi. Entendeu? Mas isso daí você não tem como controlar. Ou Não você, tem como. ou, por exemplo, a fêmea entrou no cio, você colocou o macho ali, tem a frequência de deixar os dois juntos ou não? Não. Pode deixar à vontade. Pode deixar à vontade. E mesmo ela gestante, ela pariu ali, separa o macho, não separa? O bom, quando nasce, os filhotinhos já é bom separar, porque logo em seguida ela já entra no cio. Na sequência. Na sequência ela já entra no cio. E o macho não dá trégua para ela, fica Entendi. atrás dela o tempo todo. E aí ela não consegue cuidar dos Não filhotes. cuida dos filhotes. Isso aí acaba prejudicando os filhotes. Então a gente sempre separa quando nasce. Entendi. E Viviane, nasceu quanto tempo pro desmame? 21 dias já pode ser desmamado, principalmente 21 o filhote macho, porque senão ele corre o risco de cruzar com a própria mãe. Também? Isso. Mas ele fica. Ele tem essa maturidade sexual assim tão precoce? 2, 3 meses ele já casala. Caramba, cara. Que a gente tem observado. Eu tô vendo aqui que tem 4 que estão conviventes aqui. Convivem tranquilamente juntos, são dóceis. Depende. Se for criado de pequeno, tranquilo, uma boa. Machos, se você colocar junto depois de adulto, pode ser que eles ficam amigos, mas a probabilidade de dar uma briga é grande. Entendi. Agora, só macho e só fêmea. Se você misturar, aí não dá certo. Por exemplo, você tem ali um recinto com 5 machos. São amigos. Se você colocar uma fêmea junto ali, acabou a amizade. Aí começa a briga. Cada um por si. Aí vira briga. E a briga é feia, hein? Então o ideal, no caso, é eu ter mais fêmeas do que machos. Sim. O ideal, Se é for que pra você, viver em o ideal é que você tenha uma dupla do mesmo sexo, se você não quiser reproduzir. Porque eles são muito sociáveis e um sozinho pode ser que ele fique depressivo. E aí, mas por exemplo, vamos supor que eu comprei um de vocês dois aqui, eu ganhei de presente e tal, não sei o que, aí pô, tá lá sozinho, aí eu ligo pra vocês e falo assim, pô, não tenho. Aí eu acho um outro criador lá, ou consigo com alguém, eu consigo fazer essa socialização? Consegue. Consigo, O tranquilamente. ideal é que seja um filhote. Aí você pode adicionar com um porquinho que você já tem. Entendi. Se for um filhote, aí Aí vai Nota tranquilo. 10, Aí vai tranquilo. E com pessoas, com a gente, é tranquilo? são muito dóceis. Muito. Não Ideal corre pra o risco de criança, morder, não, nada. geralmente não morde. Olha, até hoje a gente não viu. A gente não... Nunca tomou mordida? Que nem eu. Eu particularmente já tomei mordida, mas na hora que fui separar a briga, né? Ah tá, mas aí foi aí acidente, foi né? Não que acidente, você isso. foi Não. pegar ou foi tratar e acabou Não, levando agora uma no mordida. manejo assim do dia a dia, até hoje com a gente não aconteceu. Nunca aconteceu. Não aconteceu. E olha que tem bastante. Tem, não, eles são muito dóceis. Eles são Minha filha fica com eles naturalmente no colo. assustados, né? Então Ah, é? ele não é um bichinho igual o cachorro que você vai chamar, ele vai vir. Certo. Mas com bastante manejo, ele fica mais manso. Mas então, deixa eu te perguntar, porque eu sei que cada um aqui tem um nome, daqui a pouco a gente vai inclusive falar aí o nome de cada um. Se eu chamar aqui, por exemplo, o Cláudio, que eu já sei quem Não. é, ele Não, chamar sabe. pelo nome ele não vai atender, Não mas vai. se você fazer um barulho de petisco, acostumar, por exemplo, com uma sacola de supermercado, Entendi, abrir a geladeira, aí ele vai gritar e vai ficar interessado. Ah, tá, entendi. Com Mas é comida, interessado no Você petisco. conquista eles com comida. né? Acabou. Com comida eles vêm. E essa interação, tô vendo que você tá com um aqui, a Viviane tá com outro. Eles gostam desse manejo, desse carinho, desse colo? Gosta muito. É. Gosta muito. Eles gostam muito de colo. A gente sempre pega. Minha filha sempre brinca com eles. O problema é que faz muito xixi e muito cocô, né? Que nem já fez aqui, ó. Ah, Aí você sempre tem que estar com um paninho Não ali tem pra... esse controle. Não tem. Tá. Mas eles gostam muito. E é muito bom esse manejo, fica cada vez mais Mais manso. dócil, sim, claro. Quanto Quanto mais mais você você pegar, mais manso fica. Minha filha fica com eles na cama, vê televisão com eles no colo. Que legal. É barato. E aí, aqui, obviamente, a gente está exposto porque a gente está fazendo a gravação, mas qual seria o ambiente correto para eu criar um bichinho desse? Uma gaiola, uma caixinha? Qual é o ambiente correto? Olha, o que a gente sempre recomenda, né, para quem quer criar, quanto mais espaço, melhor. Né? Certo. E forração. O ambiente que ele tiver tem que estar com forração. Tem muita gente que deixa o porquinho com aquelas gaiolas de grade no fundo. Ele fica com os pés na grade. Ele não gosta
de ficar com os pés na grade. Ele sempre tem que estar andando em alguma forração. Superfície lisa, você fala. Alguma forração, ou feno, ou serragem, entendeu? Forração, ele gosta de forração. Por exemplo, aquelas gaiolas que tem grade no fundo, Certo. eles não gostam, machuca o pé deles, ele enfia o pé no meio da Corre o grade. risco de um acidente de enroscar ali. E é fria também, Isso. entendeu? Para eles é muito ruim. É O ideal é que seja um cercadinho dentro de casa. Você vai precisar do pano soft, que é aquele pano ali, Que a gente vai parece mostrar. roupinha de bebê. E a forração com serragem, uma camada farta de serragem e uma camada de feno por cima. E sempre ter casinhas e tocas, que eles gostam muito de se abrigarem. Entendi. E tampar essas casinhas também, fazer uma cobertura Bem com fechadinho pano. tudo. Isso. Acredito que até por conta do que a gente falou no começo, que é a temperatura deles elevada, né? Por ser desprovido dessa proteção de pelos, então o ambiente tem que ser aquecido. Sim. Isso. Né? Sim. E esse No caso, aquecimento, como que eu posso fazer? No caso, se você for utilizar uma gaiola, tem que ser a gaiola com bandeja de plástico embaixo, sem grade. E o aquecimento, até uns 15 graus, você consegue manter sem nenhum equipamento, só tampando com... Só isolando ali com um pano, com uma O casinha interessante é fechada. que se você tiver com 3 ou mais numa casinha, eles mesmos se aquecem. Você enfia a mão dentro da casinha assim, parece que está um ar ligado. É mesmo? Fica aquele ambiente super quente dentro da casinha. A temperatura corporal deles esquenta o ambiente da casinha. Legal, cara. É muito interessante. Então, Se for mais frio que isso, aí é necessário você ter um aquecedor do lado. isso que eu ia Região perguntar. muito frio aí precisa. Isso que eu ia perguntar. Mas o normal, né? Desde que você tenha um mínimo de temperatura ali, você não precisa de equipamento. Você não precisa de uma lâmpada, de uma pedra, de uma placa, nada disso. Normal não. Um tecido com uma casinha, um ambiente bem fechado já é o suficiente. Isso. Bem fechado, a forração estando bem sequinha, ali a camada suficiente para ele não se manter com contato com a urina, as fezes, né? Sempre sequinha. Ele mesmo se aquece. Certo. E outra coisa, brinquedos. Precisa de brinquedo? Precisa ter alguma coisa para O interagir? porquinho da Índia, ele não usa bolinhas igual hamster. Isso. É diferente do Nem hamster. rodinha também. Não tem. A brincadeira que eles mais gostam é entrar em túneis e casinhas. Então você pode até fazer túneis e casinhas de cano PVC, material que você tiver em casa. Taquara. Toquinhas de madeira, você encontra em pet shop ou pode estar fazendo também com material reciclado. Entendi. E eles não costumam roer, né, Eduardo? Não rói. Por incrível que pareça. Não são roedores, eu acho. São roedores? São roedores, mas ele é diferente do hamster, Ele por exemplo. tendo a comida, por exemplo, ele não vai querer roer outro material. Entendi. Não rói. Então não corre o risco, porque eu tô vendo que aqui tem bastante coisa de madeira. Tem. Não corre o risco de eu fazer um investimento lá num abrigo de madeira, de repente um cercadinho de madeira, com uma casinha de madeira caprichada aqui, que eu sei que foi ele que fez. Sim. Uma toquinha de madeira, não corre o risco de eu perder isso daí. Então, Se eu tiver... o que a gente observou na nossa criação, a gente não teve esse problema. Eles teve. não roem as coisas. Madeira, não costuma roer. Entendeu? Entendi. Mas também, pelo que eu tô vendo aqui, a alimentação é farta. Alimentação constante. A oferta de alimento tem que estar disponível o tempo todo para eles, que eles comem o dia inteiro. E o ideal é que a casinha seja sem fundo, assim fica fácil de limpar e não vai Casinha sem ficar fundo. úmida. Entendi. Questão de higiene, faz muita sujeira? Faz bastante sujeira. Então, quanto maior o espaço que você tiver, fica mais fácil para você limpar. Então, se a pessoa não tem condição de ter um espaço o mínimo possível, um recinto pequenininho vai dar trabalho, vai ter que limpar 3, 4 vezes por dia. Sem contar o risco de doença, De né? doença, Bactéria, entre Que outras faz coisas. bastante cocô, faz bastante, come o dia inteiro, né? Aham. Faz bastante cocô, bastante xixi. Então, num recinto muito pequenininho, eu não recomendo você criar porquinho em espaço muito pequeno. E aí agora vamos entrar na parte mais técnica da coisa, porque eu tô vendo aqui que tem 4, aliás, são 5, que são parecidos, porém tem uma diferença. Tem. Uns tem a orelhinha mais baixa, outros tem mais pelinho no rosto, tô vendo Olha, que alguns xixi. tem o focinho, faz parte. Isso Aí, aqui tem jeito. aqui a gente fala e prova o que a gente tá falando. E aí eu tô vendo que tem essa variação, né, de pelagem no focinho, o tamanho do focinho. Isso é padrão de genética ou não tem nada a ver? Tem. O padrão ideal que os criadores tentam chegar é esse daqui. Orelha
caída e focinho bem curto. Tá vendo? Certo. Essa aqui é Gotinha o nome dela. Essa é o padrão perfeito. E eu tô vendo É o que ela padrão tem ideal. menos pelo que o do... Menos pelo, exatamente. Bem pouquinho pelo, tá Pelo vendo? no focinho e nas patinhas apenas. Esse é o padrão leal. Essa aqui é uma skinny albina. É o padrão, essa aqui é a top mesmo. Focinho curto, orelhinha caída. Certo. Os outros, você pode observar, já tem o focinho um pouco mais comprido. mais peludo. Mais peludo. Esse aqui já tem a orelha um pouco levantada, né? Que é resultado do cruzamento do skinny com raça de pelo. Ah, tá, entendi. Então, para vocês chegarem nesse padrão aqui, como criadores, deu um trabalho. Demora. Né? Você tem Selecionar. que ir Demora. buscando uma genética Isso. ali, tem que ir selecionando Você e tem tal. que ir selecionando. E aí cada cria vai diminuindo o focinho, o padrão da orelha, a pelagem. E vai ficando cada vez mais próximo aí do padrão perfeito, que é isso aqui. Entendi. E albino. Tô vendo aqui que a maioria é albino. Tem mais variações de cores, além tem aquele pretinho ali, que ele é meio malhado. Você tem outras variações de cores? Tem muita variação. Tem muita? Muita. Desde todo preto até o albino e os mesclados também, Mesclado. tricolores. Tricolores seria que cor, mais ou menos? Porque ali eu tô vendo que ele tem um preto e um Seria meio o preto, rosa, né? o marrom e um puxadinho pra cor Tons de de pele. marrom, tons de preto, cinza. Varia bastante. Entendi. Varia bastante. Seria basicamente o porquinho da Índia. porquinho, porque mesma o coisa. porquinho da Índia, Isso. o tradicional, o comum, é a mesma coisa. É o preto, né? Sim. Se eu não estiver falando besteira, você me corrige. É o preto, aí tem aquele amarelo, né? Que é, sei Sim. lá se chama amarelo mesmo, meio dourado. Que seria o focinho Mais ou desse me- aqui. Isso, mais ou menos nesse tom. Aí tem o branco, não é isso? Isso. Que no caso, pra eles é o albino, Sim. né? O branco de olho vermelho. Olho vermelho. Então não foge muito Não desse foge. padrão. É, não foge. E Mais como ou que menos igual. você faz pra você selecionar os padrões? Se eu pegar, por exemplo, esse albino, cruzar com aquele pretinho ali, eu vou ter essa mescla? Vai sair variado. Pode sair filhote mesclado, pode sair albino, Ou sair preto? todo preto, sai bastante Então, variado. se eu quiser variar, eu posso pegar, por exemplo, um albino de uma outra pigmentação para misturar essa genética. aí. Pode. Sai os filhotes bonitos também. Bastante. E essa questão do pelo, como que você faz para controlar isso? O pelo, o padrão, você fala? Você fala assim para tirar bem limpinho, porque por exemplo, tá até legal aqui. Eu acho, esse aqui tá bem peludinho e esse aqui diferente. tá bem liso, ó. Tem Isso. uma boa diferença, né? Como que você faz, por exemplo, para chegar nesse padrãozinho aqui? Nossa, é quente mesmo. Você viu? Cada Então, cria a gente vai selecionando os filhotes que mais se encaixam no padrão que a gente está procurando. Entendi. Vai fazendo uma seleção. Então vocês fazem uma seleção a dedo ali. que nem essa fêmea aqui, ela tá prenha, ó. Vendo? Ela tá com mais ou menos uns 40 dias. Eu de já tava achando gestação. que ela tava obesa, já gordinha. Ela tá prenha. E ela foi cruzada com um amigo nosso, criador de São Bernardo, e o macho é bem parecido com ela. Pouquíssimo pelo. Pouquinho pelo, orelha curta, focinho curto. Então a gente tá numa expectativa dos filhotes dela, vai sair bem bonito. Mas aí, me diz uma coisa, ela tem bem pouco, vamos colocar que o parzinho lá que cruzou com ela também tem pouco. Corre o risco desses filhotes nascerem sem pelo nenhum ou não? Pode acontecer. Pode acontecer? Pode acontecer. Porque depende da árvore genealógica deles, né? A descendente dos mães, avós. Então isso também interfere. Interfere. Tanto pode até nascer um mesclado no meio. Quer dizer, Mesmo os dois sendo albino. Você cria dois albinos, pode nascer um mesclado, que descendência Entendi. de avós, né? Pode acontecer. Tá. E quem quer comprar um bichinho desse, pelo que você falou pra mim agora de árvore genealógica e tal, eu acredito que o ideal é procurar um criador de procedência, confiança. de confiança, porque pode ter o risco de, por exemplo, ter cruzado o parente e você ter um problema. Você compra ali aparentemente um animal saudável, mas quando você vai chegar na tua casa você tem um animal aí debilitado por problema genético. Geralmente esses problemas genéticos aí vive menos, né? Vive menos, adoece muito mais fácil, né? Criação de irmão com irmã, pai com filho. Então isso a gente não faz, a gente separa, né, para não ter esse tipo de problema, faz um intercâmbio com outros criadores, né, para misturar a nossa genética, e a gente recomenda não fazer também, criar irmão, se você é o que eu falei, se deixar, cria, não para a criação. Eles não têm
afeto parental. Não Né? tem. Esse aqui Cria. não vai saber que ele é irmão daquela ali e vice-versa. Não tá nem aí. Por Tamo exemplo, junto, vamos. esses 4 são todos irmãos. Ah, são todos irmãos. Só a Gotinha que não. Esses 4 são todos irmãos. Certo. Então a gente já deixa separado para não criar. Entendi. Entendeu? Porque aí vai nascer um bichinho doente, né? Pode ser que não, mas... A gente não quer correr o A risco. gente não quer Tá correr o certo, risco. tá certo. E me diz uma coisa, problemas de saúde, tem? Acontece. A gente já perdemos alguns, né? Uns poucos, Isso. né? O problema mais relacionado é não deixar pegar a friagem, porque se der hipotermia é fatal. Certo. E tem pessoas que dão alimentos muito variados, pode causar diarreia, que também é fatal. Então a gente procura dar uma alimentação bem básica e sempre os alimentos que a gente já E alimento conhece e já mofado costuma. também. Alimento mofado é fatal para eles. Por exemplo, às vezes a Mas pessoa... aí até pra gente, né? Pelo amor de Deus, quem for criar um animal desse. Porque às vezes a pessoa deixa, por exemplo, uma couve na geladeira muito tempo e não percebe. Fica lá uma semana. Quando você vai dar, já está criando mofo, fungo, dá pro bicho. Ali é fatal, diarreia. Mas aí fora isso, então assim, pra que eu tenha um animalzinho saudável, um Manter a ambiente higiene. com forração, higiênico, um abrigo bem fechadinho para que ele mantenha aquecido, controlei a alimentação, eu vou ter um animal saudável. Sim. Porque assim, na verdade, existem algumas raças que já têm doenças patológicas ali, né? Que já são da raça. Não corre esse risco. Não, A não ser um descuido de uma friagem Isso. e aí vir ter uma hipotemia ou até mesmo uma pneumonia, alguma coisa do tipo. certo? Isso. Banho também a gente não recomenda. Tem gente que gosta de dar banho. A gente não recomenda dar banho. Eles não gostam de água. Não gostam de água. Eles são animais muito limpinhos, igual o coelho, o gato, que eles se limpam. autolimpam. Isso. Mas aí também já tem aquela questão que você falou do olhinho hidratante. Isso. Então, Isso. de certa forma, também não deixa de ser uma higiene. Isso. Passa um paninho úmido com óleo. É o máximo que a gente faz. Nunca colocar Direto na na água. água. Isso. Direto Tá. na água, não. Isso estressa demais eles. Entendi. Entendeu? E eles não gostam de água. Restrição alimentar, além da questão que o Eduardo explicou, de frutas muito cítricas, muito ácidas, tem mais alguma restrição? Alface também causa diarreia. Tem gente que confunde e acaba dando por ser uma folha. E a gente fala que dá o básico para não correr risco. O que você não comeria, você também não vai dar pro seu porquinho. Resto de alimento mofado, alimento estragado. E Folhas. não inventar resume-se a muito. Couve. É. Couve e essa aqui é o repolho, né? Repolho. Repolho eles comem bastante também. A questão do alface, até abrir um parênteses aqui, porque assim, tem gente que fala assim, não pode dar alface pro animal, porque não é que não pode dar. A diferença é que é o seguinte, é aquilo que a Viviane acabou de falar. O alface é uma das verduras mais ricas em água, ela tem muita água. Então o animal que ingere muito alface, ele tende a absorver muito mais líquido. Então, obviamente, a fezes dele, ele não vai ser aquela fezes durinha, sequinha. E aí o que você tem de problema? Você tem um problema de estômago que pode causar, além da diarreia, que por mais que ele esteja ingerindo bastante líquido, ele pode correr o risco de desidratar. Então a restrição do alface normalmente que se pede é por conta disso, não que não possa, não vai morrer, não vai morrer, mas você vai ter um problema de saúde aí com seu animal com o passar do tempo. Essa é a restrição que fica para qualquer espécie, porque tem gente que às vezes cria jabuti, taca lá, alface Sim. lá, não vai morrer, obviamente, mas você vai ter um problema de saúde aí e com certeza seu animalzinho não vai viver o tempo que deveria. Mas, gente, eu tô apaixonado, cara. Porque assim, desde a hora que eu cheguei eu tô vendo que eles são tranquilos. Olha lá, o que a gente falou, tá vendo? 5 minutos juntos já tá querendo casalar. Já quer casalar, Olha lá, cara. olha lá. E ela não quer liberar pra ele. Não quer. Né? E São irmãos. esse barulho, eles fazem só quando... Tá cortejando a fêmea. Cortejando. Só? Fora isso não tem barulho. Às vezes faz também. Olha lá, tá vendo? Ela fazendo xixi nele, ó, ela não quer. E ela dá umas butinadas nele também, né? Olha lá. Olha que interessante. E outra coisa, padrão de tamanho, porque eu tô vendo que esse que tá na tua mão é enorme. É ela, na verdade, né? ela é a gotinha. Em E eu tô média, vendo que tem uma ali que é pequenininha. Em média, eles medem de 20 a 25 centímetros. Pode variar. E o peso máximo, 1,20 kg, mais ou menos, essa
É o Mais máximo. que isso ficou 1,2 obeso. kg, isso. Não, eles não chegam mesmo. Não? Não, é de 800 a 1,2 kg no máximo. 1 quilo já tá bem gordinho. Tá? É. Aí só corrigir uma coisa, que ela entra em um período fértil em 17 dias. Mas aí a maturidade sexual é de 21 dias. 21 dias. Isso, já tem que separar o filhote macho da mãe. Cara, o cara não tem um mês de vida e já tem maturidade sexual, já tá pronto pra acasalar. Isso, tem que separar, já tá no tempo certo de desmame e já tem que fazer a separação dos filhotes. Queria muito. E nasce o quê? Minúsculo. Bem pequenininho. Mas o Assim, cara mais ou menos. com 21 dias, Apesar tá que o ele quê? já Desse nasce tamanho? comendo também. Ó, tá vendo? Já Batendo nasce dente. comendo? Tem alguns filhotes que já nascem comendo e beliscando Ó. os alimentos. Como eles batem o dente. Isso é o quê? Estresse? Estão querendo... Ah, entendi. É um meio de comunicação deles, né? Estão querendo namorar. Ó. Pô, que legal, cara. Bom, gente, é isso. Então, a gente vai se despedir aqui, ó, nesse clima romântico que tá acontecendo aqui. Eu queria agradecer o Eduardo, agradecer a Viviane por ter aberto as portas pra gente, tirado essas dúvidas. Então é isso. Mais um programa Dica Animal chega ao fim. Eu me despeço de vocês, aprendi mais um pouco, conheci uma raça que eu não conhecia particularmente e realmente parece um mini hipopótamo. Mas não é um porquinho da Índia sem pena. Então, como eu sempre falo, no programa Dica Animal tem sempre uma novidade, tem sempre uma dica nova para vocês. Então fiquem ligados e não percam o próximo programa.